Após um 2022 um tanto quanto frustrante no Brasileirão, veja o que o Atlético, agora treinado por Kudê, pode fazer no Brasileirão de 2023. Nesse vídeo você vai acompanhar prováveis escalações, também um pouco da forma que esse Atlético vem jogando em 2023. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para seguir aqui no Guia do Brasileirão de 2023, nesse vídeo para falar do Atlético Mineiro, equipe que na temporada passada sofreu bastante, não conseguiu engrenar muito no Brasileirão, ficou ali na 7ª colocação, pegou uma pré-Libertadores. Nesse início de temporada, eu estou gravando o vídeo no momento que o Atlético está entre os dois jogos da final do Campeonato Mineiro, conseguiu chegar à fase de grupos, e é um Atlético que tende a ser melhor do que o que apresentou na temporada de 2022, pelo menos no Brasileirão. Ainda não está encaixado. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar o que o Atlético vem fazendo e o que o Atlético pode fazer no Brasileirão, o que o Atlético, agora treinado pelo Kudê, pode fazer no Brasileirão de 2023. É um vídeo que é um guia que eu já trouxe aqui do Fortaleza, já falei também sobre o América e sobre o Botafogo. Esse é o 4º episódio do guia, e eu vou tentar trazer basicamente o mesmo roteiro. Trazer quem saiu, quem chegou, depois trazer uma análise de como esse Atlético deve jogar no Brasileirão. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, ativar o sino de notificações, porque isso ajuda demais aqui no meu início de trabalho no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro Manhani, trabalho na rede oficial, canal presente também aqui no YouTube, e tô com esse meu canal aqui iniciando esse trabalho. Mas bora já partir para falar do Atlético, né? Como primeiramente as peças que saíram e as peças que chegaram. Não vou falar de todas elas, até para o vídeo não ficar muito longo, não é o objetivo aqui do guia, mas vou trazer principalmente as principais peças que chegaram e que saíram, né? Trazer os principais nomes. Começando com os jogadores que chegaram. Na verdade, não só os jogadores. Falar do Eduardo Kudê, que chegou ao comando técnico agora do Atlético para essa temporada de 2023. Eduardo Kudê. Tem também a chegada do Paulinho para o ataque e vem sendo um jogador muito importante. Eu vou falar mais sobre ele. O Yoran chegou também. Bruno Fux, que teve um probleminha no início da temporada, mas deve ser o zagueiro titular do Atlético, ao lado do Gemerson. Mas Bruno Fux, o Edenilson, Igor Gomes em São Paulo, também chegou o Patrick, o Lemos, né, outro zagueiro que chega aí para essa equipe do Atlético. Primeiramente chega para ser uma opção no banco, mas pela lesão do Fux, pelo menos no início da temporada, vem ganhando muitas oportunidades e não vem comprometendo tanto assim. O Saraiva também, lateral direito, ex-Botafogo, também chegou. O Rodrigo Batalha também para o meio de campo. São alguns nomes que chegaram ao Atlético nessa temporada. Nomes que deixaram o clube. Sacha, o Ademir foi para o Bahia. Tem também o Paulo Henrique, chegou e saiu na temporada, né? Não tem muito o que destacar dele. O Caleb, muito jovem ainda, foi para o Fortaleza e vai jogando muito bem por lá. Inclusive, repetindo, tem um guia do Brasileirão do Fortaleza já, e eu destaquei o Caleb. Guga, que foi para o Fluminense, o lateral esquerdo. O Nacho Fernandes voltou para o River Plate. São alguns dos nomes. Keno foi para o Fluminense, né? O Jair também foi embora, o Rafael. Evidentemente o Cuca também deixou o Atlético. Mas bora já partir, você já consegue acompanhar aqui embaixo uma provável escalação, na verdade não uma provável, mas uma formação tática do Atlético, que é a que vem sendo mais utilizada, né, um 4-4-2, com alguns nomes. Eu vou trazer também um 4-3-3 daqui a pouco, mas começando a destacar os nomes em si. Para o gol tem o Everson e o Mendes, né, o Everson titular absoluto. Na lateral direita tem uma briga muito grande entre o Mariano e o Saraiva, né, dois jogadores que alternaram, pelo menos até o momento que eu estou gravando, alternaram na lateral direita. A zaga, o Fux estava com a tendência muito grande de ser o zagueiro direito titular, mas com a lesão, o Lemos vem jogando muito bem, então no retorno do Fux pode ter uma certa briga por essa posição. Mas são dois zagueiros muito interessantes. O Lemos ainda tem um passe muito bom, né? Uma esticada de bola, um lançamento que ele pode encontrar, que é um ponto interessante do Lemos. O outro zagueiro
do lado esquerdo deve ser o Gemerson, um titular absoluto, muito sólido também defensivamente. É uma linha defensiva do Atlético que é uma linha muito interessante, né? Se a gente olha Mariano Saraiva, e aí contando com o Fux e o Gemerson, ou o Lemos e o Gemerson, é uma linha defensiva muito interessante. O problema é, se sair o Gemerson, já começa a comprometer um pouquinho, porque de opção tem o Rabelo, tem o Nathan Silva também, mas não é nada também muito alarmante. Linha defensiva do Atlético muito interessante. Lado esquerdo tem o Dodô, o Arana e o Rubens. O Arana, obviamente, retornando de lesão, deve ser o lateral esquerdo titular, mas vem tendo uma briga aí entre o Dodô e o Rubens, pelo menos nesse início de temporada. O Dodô, em relação ao Rubens, é um lateral esquerdo mais equilibrado, defende bem e consegue apoiar razoavelmente bem. O Rubens já é um cara que tem característica um pouco mais ofensiva, mas não é algo que sobressai tanto. Defensivamente também consegue ajudar. Agora, titular mesmo é o Arana quando ele estiver 100% fisicamente bem. Saindo dessa linha defensiva do Atlético e partindo para o primeiro homem do meio de campo. Tanto o Otávio como o Alan são dois jogadores que conseguem conduzir muito bem essa saída de jogo do Atlético, né? Pegar a bola ali entre os zagueiros, entre os laterais e começar essa jogada, essa construção com passes curtos no meio de campo pelo corredor central do Atlético. E esse corredor central é o grande ponto que vem sendo utilizado, né? É um jogo do Atlético que afunila muito para o meio, com essa formação de 4-4-2. Não tem tanta profundidade pelos lados. É um jogo que afunila muito para o meio, e aí tanto o Alan como o Otávio são muito importantes para isso. E aí eles alternaram bastante no início da temporada. O Alan, inclusive, que vem tendo uma especulação para sair do clube, mas por enquanto fica. Tem no meio de campo ainda o Edenilson e o Patrick e o Zaratio, que formariam os jogadores mais da linha de frente no meio de campo, né? Alan e Otávio ficam um pouco mais recuados, e na linha de frente do meio de campo ficam esses três nomes com mais força. Mas tem também o Pedrinho, que pode atuar em qualquer uma das três posições, o Igor Gomes também em São Paulo, vem ganhando um pouco menos de oportunidade, mas é um nome que pode pintar com um pouco mais força no Brasileirão, e o Ioran, né? São nomes possíveis aí também para esse meio de campo do Atlético. Partindo para o ataque, Hulk e Paulinho são os dois atacantes. Repetindo, é um jogo do Atlético que centraliza muito. E aí o Hulk e o Paulinho vêm ganhando preferência pela posição ali do ataque. Tem também uma possibilidade do Vargas ganhar muita chance no Brasileirão, uma possibilidade também de um Allan Kardec ganhar também alguma possibilidade nesse Brasileirão, o Pavon também, mas falando de uma outra forma. Você está acompanhando, destaquei aqui a forma de centralizar do Atlético, né? De jogar um pouco mais para o meio, de fato, as jogadas ofensivas. Olhando uma outra formação, olhando um 4-3-3, segue com a linha defensiva, com as mesmas opções que eu citei, o meio de campo com o Alan e o Otávio um pouco mais recuados, Alan ou Otávio um pouco mais recuados, e aí a briga no meio de campo, que seriam para três posições, passariam, meio de campo ofensivo, que de três passariam para duas, ficaria ainda mais acirrada. Teria o Zaratio, o Edenilson e o Patrick brigando ali, ganhando preferência para brigar por duas posições. E ainda teria o Pedrinho, o Ioran, o Igor Gomes também. Mas olhando para o ataque, e aí diferencia um pouco mais, né? Olhando essa formação de um 4-3-3, consegue dar um pouco mais de profundidade pelos lados. O Pavon tenderia a ganhar mais oportunidade pelo lado direito, o Vargas também, o próprio Paulinho jogaria um pouco mais deslocado, um pouco mais caindo para o lado esquerdo, e no comando ali um Hulk e um Allan Kardec, ou um Allan Kardec, né? Allan Kardec também com problema físico, não teve muita oportunidade no início do ano, mas tende a ser um jogador que em alguns momentos pode pintar assim, até mesmo ao lado do Hulk, né? Eu coloquei ele sempre ou o Hulk ou Allan Kardec, mas pode pintar também Hulk ou Allan Kardec nesse time em determinados jogos do Campeonato Brasileiro também. Trazendo um pouco da minha, e falando um pouco mais sobre a forma de jogar, além de centralizar num 4-4-2 e abrir, né, ganhar profundidade num 4-3-3, mas falando desse início de ano do Atlético. É um início de ano que ainda, né,
não ganhou um conjunto, um Atlético muito dependente de jogadas individuais, de alguns flashes das principais peças. O Patrick e o Edenilson ainda não se provaram, o Zaratio ainda também não se firmou. É um Kudê que ainda tenta implementar a melhor forma de jogar, mas durante todo o Brasileirão deve seguir uma tendência disso, centralizar nas jogadas pelo corredor central num 4-4-2 e abrir um pouco mais num 4-3-3, ganhar profundidade, ganhar velocidade com o Pavon de um lado. O Vargas também tende a ganhar mais chance nesse time titular, mas trazendo uma expectativa para o Atlético nessa temporada. Deve ter um pouco mais de sequência positiva em relação à temporada passada no Brasileirão. Acredito que é um Atlético que vai brigar aí por uma condição de uma vaga direta para a Libertadores. Não vejo um Atlético brigando, pelo menos pelo que demonstrou no início de ano, por um título direto do Brasileirão. Não descarto, mas acho muito complicado o Atlético ficar ali entre os três. Acho que fica na quarta colocação, fica nessa faixa aí de quarto a quinto colocado, pelo menos se demonstrar o que demonstrou nesse início de ano. Mas é isso, queria que você deixasse aqui o seu comentário, deixasse aqui a sua opinião também, o que você acha que o Atlético pode fazer nesse Brasileirão de 2023. Eu vou ficando por aqui, novamente, pedir para você se inscrever aqui no canal, pedir para você deixar o joinha, vou ficando por aqui, até a próxima.